Fala galera, como que vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma receita das mais diferenciadas que eu fiz nos últimos tempos. Na verdade, assim, eu nunca preparei isso vai ser um vídeo de teste, na verdade, pra gente ver se dá pra fazer. Que vai ser usando essa sojinha aqui pra fazer tempê. Já ouviu falar de tempê? Se a receita tiver dado certo, você vai pipocar aqui uns tempezinhos, ó. Tempê e um tempezão aqui, ó. Que ele é uma soja, essa soja aqui no caso, fermentada com um fungo específico e normalmente esse é o tipo de produto que você compra, porque como envolve fermentação, envolve uns negocinhos assim, é meio arriscado de fazer em casa, porque pode contaminar, pode fermentar os fungos errado e aí normalmente você compra para ter certeza de que tá tudo certo. Mas hoje vamos preparar ele em casa com basicamente dois ingredientes, que é soja e fungo. Pacotinho de puro fungo, o puro micróbio aqui. Vamos usar ele mais tarde. Mas é sério, isso aqui é uma coisa que a gente nunca preparou antes e eu tenho muita vontade de testar. Eu gosto de fazer os negocinhos diferenciados, assim. Eu fiz kombucha uma vez. Kombucha é uma nojeira de um fungão, assim, também desse tamanho, que você coloca dentro de um pote com chá e aí vira um refrigerantezinho depois. Doido demais. Fiz uma vez. Fiz kefir também uma vez. Kefir é a mesma coisa, mas deu errado. O que mais que eu fiz de bom já? Acho que é isso só, né? Isso foi todo bom que eu fiz na minha vida. E hoje vamos fazer um tempê. E é isso, vamos ver se dá certo. Sem anel para essa receita, porque as mães precisam estar higienizadas. É o seguinte, eu comprei esse fermentinho aqui de tempê. Tem que ser um fermento específico, não tem como fazer sem ele, então comprei. Informações importantes, inclusive. O tempê que você compra no mercado, aqui em BH pelo menos, eu só conheço um supermercado que vende ele e é caro. É um bloco de tempê assim que daria para uma refeição, basicamente. 25 conto, mais ou menos, nessa linha. E é caro, né? Fazer o quê? Se eu quiser comer todo dia, como é que faço? Não faço. E aí, então, agora a gente vai produzir a soja. Essa sojinha aqui, ela é a soja em grãos, que é igual um feijão mesmo, não é a PTS, a proteína texturizada, tem que ser a soja mesmo. E eu comprei ela a granel baratinho. Coloco a embalagem aqui no bolso pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, dá pra ver? Soja em grãos, 3 reais. 3 e um chorinho, né? Quanto que tem aqui? 3,33, meio besta, né, inclusive. E um pacote de tempê de 25 reais, eu acho que ele custa ele tem uns 200 gramas, na verdade, e foi 300 gramas de soja por 3 reais. O pacotinho de fermento, ele foi uns 25 reais também, aí teve frete, ficou um pouquinho mais caro, só que ele vem 25 gramas e pra cada porção de soja eu vou usar 5 gramas, então no final das contas sai muito barato. E usando isso aqui do jeitinho certo, é uma parada eterna também, você compra uma vez só, mas no final das contas ainda sai um precinho legal. Tem junto com o fermento também vem um manual de instrução de como fazer o tempê, por isso que eu sinto na confiança de que vai dar tudo certo. E eu já li o manual inteiro, tá? Acho que é o primeiro livro que eu li no ano. Acho que é o primeiro livro que eu li uns 2, 3 anos, inclusive. Aqui é intelectual. Para fazer esse tempê, a gente precisaria pegar a soja, que eu já peguei, e deixar ela de molho durante 24 horas. É igual o processo de fazer feijão mesmo, sabe? Que você deixa ele num potinho cheio de água, show. Só que eu esqueci de fazer essa brincadeira, e aí já fica a dica. Você pode, em vez de deixar a noite toda de molho, você pode colocar água quente. Quase a mesma coisa. Óbvio que não é exatamente igual, mas é quase a mesma coisa. Então, no caso, depois de demolhado, a gente precisa fazer a segunda etapa, que é de justamente tirar essas casquinhas aqui. Isso daqui é feito de celulose, que é uma fibra vegetal. Basicamente, a gente não digere, esses fungos que a gente vai usar também não digerem ele muito bem. Então, a gente tem que tirar o máximo dessa casca possível. Você vai ficar pegando soja por soja e espremendo. Opa! Pra sair? Não vai. Como que é o truquezinho? Você pega aqui uma quantidade bacana na mão e vai mexendinho. Sem muito mistério. As cascas elas vão saindo assim à toa. Depois de amassar e tirar a maior parte das cascas, tem uma dica que é legal de colocar um pouquinho d'água de volta até encher o pote. Eu disse que era essa uma boa dica, mas talvez não seja a melhor do mundo não, tá? Talvez tenha formas melhores de fazer isso. Se a gente tacar mercúrio aqui, como assim? Eu fiz uma piada de garimpação, garimpeiros. Essa aqui eu acho que é a parte mais chatinha da receita, que é de ficar tirando essas cascas. Toda a receita ela é um processo bem metódico, bem, assim, você tem que seguir certinho a parada, porque senão tem risco de dar errado. Inclusive a gente tá fazendo algumas coisas diferentes do que o ideal,
mas mesmo assim a gente espera dar certo. Por isso que esse aqui não é um tutorial, ele é só uma experiência nossa fazendo coisas diferentes. Isso aqui é tipo uma pescaria vegana, né? Então o que acontece? Aqui a gente já tirou grande parte das cascas, eu ia falar todas, mas não tem como tirar tudo 100% não, mas a gente tirou boa parte. Isso aqui, ó, é pura casca, isso aqui é pura fibra. Comer isso aqui vai dar uns gases, nossa, vai dar uns problemas. Agora a segunda parte da receita fala que a gente tem que levar isso daqui para cozinhar até ele ficar macio, ó, mais uma casca. Macio, mas ainda firme. Eu, pessoalmente, achei que já estava macio e firme o suficiente, porque como a gente colocou ele para hidratar na água quente, já deu uma leve cozinhada. Mas nossa queridíssima Esther Coralines disse que eu tava fazendo merda e que é bom a gente cozinhar porque aí mata qualquer tipo de contaminação que a gente colocou aqui, porque eu tô falando em cima do bagulho, a gente botou a mão que poderia ou não estar meio suja, então vamos levar isso aqui pra cozinhar um pouquinho, que vai ser bom. Muito obrigado, Esther, por todos os seus conhecimentos. Deus te abençoe. Tamo junto. Aí eu acho que é isso então, vamos levar ele lá pra cozinhar. Vamos para a cozinha? Ah tá, tô indo então. Espero vocês lá. Sojinha em mãos, vou colocar ela pra cozinhar. Vai ser mais dar um sustinho, sabe? Só, ó. Ai, que susto. Ai que susto. É só uma soja, assustei. Alguma coisa nesse sentido. Não vai deixar isso no vídeo não, vai? Então agora sim, a soja está cozida, teoricamente esterilizada, na medida do possível. E vamos fazer agora a parte realmente da receita, da inoculação. Demorou muito pra gente chegar até aqui, mas vamos lá. Temos aqui o tempezinho, vou abrir da forma mais higiênica possível. Será que agora vai contaminar meus pulmões? Tomara. Não tomara não. É pra colocar só uma colherzinha de sopa. Aqui no pacote eu vi que tem o fungo e tem um pouco de farinha de arroz também, que é justamente o local que eles colocam o fungo para virar o substrato, o starter, de toda forma. E ele realmente parece só um pouquinho de farinha, não dá pra nem ver a diferença assim. Cheirei ele puro, não tinha cheiro de nada, mas colocando aqui na soja, ele tem um cheirinho de Cheetos, um cheirinho, um salgadinho, né? Um negocinho gostoso. Pois é. Nem dá pra ver que tem nada aqui. Agora vamos pegar uma forma também higienizada, tudo com o máximo de higienização possível. Tô mandando bem nessa parte de higienizado, né? O ideal é você usar... Nossa, vamos lá. O ideal é você usar uma forma de vidro, porque aí você consegue ver o que está acontecendo na parte de dentro, sabe? Que aí você consegue ver se tem contaminação, se tem não sei o quê. Mas eu sou muito profissional nessa questão de fermentar. Eu não tenho um pote de vidro, então vamos fazer nessa de alumínio mesmo e torcer para dar certo. Só jogar aqui dentro. Vamos tentar deixar o mais retinho possível, porque aí fica uniforme, ele consegue fermentar legal e não vai ter risco de contaminar nada. Vamos pegar um plástico filme, embrulhar isso daqui e lá vai a parte mais difícil do vídeo. Achei. Vamos cobrir isso daqui. Ele não precisa ser totalmente selado, porque a gente vai justamente furar. Porque o fermento, né, o fungo, ele precisa de espaço, ele precisa de oxigênio para poder fazer todo o processo fermentativo. Então não tem problema ele ficar... que não sei o que. É importante só de ter um pouco de plástico para manter a umidade e para evitar qualquer tipo de contaminação. Agora vamos furar um tiquinho. Palavras importantes. Todo o processo de fermentação ele é relativamente perigoso mesmo, porque você tem que evitar contaminar de todas as formas possíveis e é muito delicado. Os fungos, eles tem uma necessidade de pH muito específico, de temperatura específica, umidade específica, e a gente não tem nada profissional para fazer isso. Tanto que a gente está fazendo numa forma aleatória, com plástico filme, sabe? O ideal mesmo, que tá até falando no manual, dá para fazer assim, mas o ideal é que você tenha uma incubadora profissional, que você consiga manter um controle de umidade legal, um termômetro para ver temperatura e fora toda a questão de higiene mesmo, né? Aí beleza, agora o que acontece? A gente vai deixar isso daqui dentro
do forno desligado até amanhã, durante 24 horas. Durante esse período, muito provavelmente, se tudo der certo, o fungo ele vai começar a dar uma fermentadinha boa e com essa fermentação vai atingir justamente o tempero que a gente quer. Ele vai ficar todo esbranquiçado, todo cheio de teia, de uns micélios, uns negocinhos assim, vai ficar muito doido. E aí vamos ver, vamos torcer pra dar certo. Amanhã estamos de volta pra gravar a parte 2 desse vídeo, que vai estar tudo aqui no mesmo vídeo, né? Mas você entendeu. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco, pessoal. No dia seguinte... Fala, galera, como é que vocês estão? Um dia se passou, 24 horas pra ser mais exato, e estamos aqui com o nosso belíssimo tempê. Vocês acham que deu certo ou que deu errado? Vamos descobrir. Pela sua alegria, né? Acho que agora descobriu. Né? Se a gente tá postando vídeo, talvez é porque tenha dado certo. Ó, ele ficou assim, com o plástico, deu algumas pequenas bolinhas de água, mas tudo certo, sem problema nenhum. E assim que ficou a nossa sojinha. Bonitona, né? Toda mofada. Ó o cheirinho, ó o cheirinho. Cala a boca. Desculpa. Ó, tá maciozinho, tá? Vou tentar desenformar, porque aí dá pra cortar legalzinho e aí fica no formato mais padronizado. Vamos ver? Nada aconteceu. Ó. Que gracinha. Ficou uma unidade de feijão aqui dentro. Ó, tudo certo. Sem bolor, quer dizer, tá tudo embolorado, né? Mas sem verde, sem preto. Você não gosta dessas cores, não? Não é tão... A gente vai comer isso tudo. Vamos. Não hoje. Mas eu tô pensando... Vamos comer isso tudo hoje? Não, vamos... Tem uma receita que eu já vi na internet que é de tempê, que é pra fazer igual queijo vegano mesmo. A gente tinha comentado ontem, né, que é no início desse vídeo. Mas que dá pra gente marinar, fazer uns negocinhos e fazer ele parecido com queijo. Então eu tô pensando em fazer isso. Eu vou cortar pelo menos um triângulo pra ficar bonitinho, o resto eu faço de quadrados. Por que você tá com hiperfoco em triângulo? Eu gosto de triângulo. Porque triângulo fica bonito. Vou fazer meus cortes então, hein. Ó. Ai, ele é macio. Nossa, ele tem uma textura esquisita de cortar. Divertido, olha aqui. 100% embolorado mesmo, né? Muito doido. E a gente vai comer isso? Você tem bolas pra comer isso? Acho que eu tenho. Como eu tinha explicado, a gente deixou isso no forno ontem à noite, durante 24 horas até agora, que é o horário da gravação, né? Aí foi interessante porque a gente deixou só a luzinha ligada e como já tava ficando um pouquinho mais de noite e tudo, a gente também tinha feito a janta, então usou a parte de cima ali do fogão, né? E aí isso acaba esquentando um pouco também, então manteve uma temperatura bem estável, bem legalzinha pro fermento conseguir fermentar, né? Show! Só que realmente a gente não teve o controle de temperatura, porque a gente não tem um negócio profissional, não tem termômetro nem nada, mas deu certo, isso que importa. Aí o interessante foi que ontem à noite, antes da gente dormir, nada tinha acontecido ainda. Tinha passado umas 6, 8 horas, dependendo, e nada, era só soja, como se nada tivesse acontecido mesmo. Mas hoje de manhã a gente acordou e foi olhar e já tava tudo embaçado, já tava cheio desses molfinhos, cheio de mofo, sabe? Foi doido, achei bem interessante isso. E o legal é que naquele manual tava escrito que o próprio fermento ele ia produzir calor com o tempo, depois que ele já tivesse bem fermentado, né? E realmente foi isso que aconteceu. Me surpreendeu, porque eu achei que ele ia produzir calor e ia ficar, morninho e tal. Não, o negócio esquenta. O forno tava frio, desligado. Eu colocava a mão na forma, na parte de baixo, tava quente. Então assim, me surpreendeu. Achei isso muito legal. Mas então, justamente deu certo, sucesso e funcionou muito bem. Também estava escrito lá que a gente podia deixar ele até de 24 a 30 e pouquinhas horas, porque o fermento ia continuar desenvolvendo e ia deixar o sabor de fermentado mais intenso. Como a gente tinha que gravar o vídeo, tem esse ponto, iluminação natural, né? E como a gente também queria... A primeira vez que a gente está experimentando e tudo, a gente fez só durante 24 horas mesmo. Talvez nos próximos a gente deixe um pouquinho mais, né? Vamos ver. Testes, né? Mas show, visivelmente deu certo. Agora a questão é, esse fermento que tá aqui, como ele vai continuar desenvolvendo, é importante que você coma agora ou congele ele, que é o que a gente vai fazer. Um desses bloquinhos aqui a gente vai preparar
que aí eu vou mostrar pra vocês também como que faz, e a gente vai ver se ficou gostoso e tudo. E o outro eu vou congelar. Então eu já vou pegar aqui, já vou cortar em quadrados, em retângulo, que eu acho que a gente vai congelar inteiro assim mesmo, né? Funciona. Difícil de botar, hein? Ponto importante, o tempê que a gente compra normalmente no mercado, ele é congelado, e aí ele é um pouco mais firme. Esse daqui, como ele tá fresquinho, né, ele não é tão firme assim, ele dá umas leves despedaçadas, mas eu acho que isso é normal, de toda forma. Então agora a gente vai pra parte da receita mesmo, né, do vídeo, que esse é um canal de receitas, né. Não tenho nada muito planejado, eu só vou fazer o tempê de uma forma que eu gosto de fazer, e a gente já comprou algumas vezes, já experimentou, e assim fica bem gostoso. Então vamos lá. E inclusive isso também serve se você comprar o tempê no mercado, é a mesma receita, funciona igual, tá? Vamos cortar ele em pedaços menores, uns quadradinhos. Também vou colocar um pouquinho de alho para essa quantidade aqui, eu acho que uns 2, 3, uma cabeça inteira de preferência, quanto mais alho melhor. Vou começar colocando esse alho na panela para grelhar com um pouquinho de margarina e assim que ele estiver bem dourado, adicionar esse tempê junto. O tempê a gente vai deixar aqui até ele começar a pegar uma corzinha. E aí eu vou colocar os temperos, que vai ser sal, um pouco de chili oil, que eu ainda vou ensinar aqui, mas tem nos shorts também, então você pode conferir a receita. Um pouco de shoyu e um pouco de mirin. Se não tiver mirim, pode colocar um pouquinho de açúcar também, funciona quase igual. Só deixar isso aí reduzindo bem, apurando o sabor, e assim que ele estiver nesse ponto, já tá pronto para servir. Estamos de volta com o nosso tempezinho pronto. Eu fiz questão de não experimentar ainda, então é possível que ele esteja com pouco tempero, é possível que esteja com tempero demais. Não tem como saber, vamos descobrir juntos, que eu quero ver a reação. A minha reação, né, no caso, porque é isso. Mas temos várias formas de... Temos várias formas de comer o tempê. Normalmente a gente come ele com arroz mesmo. Como é um ingrediente mais oriental, a gente gosta de comer com arrozinho japonês, que é gostosinho demais, inclusive. Mas ia demorar muito para preparar, fiquei com preguiça, então eu peguei coisas que eu já tinha aqui em casa, que é um pãozinho integral, com sementes, bonitinho também, com creme de castanha. A gente vai montar um sandubinho aqui, bem simples, e um macarrão com brócolis. Delícia também. Que também já tinha aqui em casa pronto. Vamos servir e comer e provar? Prova de uma vez. Ah tá, vou provar de uma vez então, já que é. Ou o seu garfo aí do seu lado. Tempezinho. Cheirinho. Da mesma coisa que a gente tinha... É gostoso. Mas... a gente realmente precisava ter cozinhado ele mais. No Manuel tava falando que era pra deixar ele meio firme, a gente deixou ele firme, mas aí foi muito firme. Ele não cozinha depois que fermenta, né? Então tem esse ponto. Tem que deixar ele bem maciozinho mesmo. A gente errou nesse ponto, mas tudo bem. Então ele tá levemente al dente, até demais. Mas o sabor gostoso, sabor de tempê mesmo. Precisava ter temperado um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais de shoyu, talvez fosse mais interessante. Mas tá gostoso, tá legal. Pra mim, esse é um sucesso. Não 100% de sucesso, mas um sucesso. 7,5 de 10. Então vamos nos alimentar. Primeiro sandubinha. Muito al dente. Mas gostoso. Junto com macarrão e brócolis, será que combina? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa, se a gente tivesse deixado cozinhar mais tempo, além da soja ficar mais macia pra gente comer, provavelmente o fermento ia conseguir penetrar melhor dentro da soja, e aí isso é bom porque ia deixar o sabor mais intenso. Desse jeito, tá com gostinho fermentado, tá com gostinho legal, mas eu gosto de coisas que são mais fortes, então acho que ia ficar mais gostoso também. E se por acaso também a gente deixar isso aqui fora da geladeira mais um tempo, eu acho que deixa o saborzinho mais interessante também. Outro ponto, quando a gente congela a água, expande, deixa as coisas mais macias, então acho que também vai ficar mais gostoso depois que congelar e cozinhar ele. Mas de toda forma, são só divagações aqui do Mazola. Depois você me conta nos comentários o que você achou das divagações. Então, tomando meu cafezinho puro gelado, me despeço de vocês. Deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, mais conteúdos desse virão. Mais conteúdos como esse virão. Receitas boas. E se tá fazendo bullying comigo, umas receitas esquisitas também assim, pode rolar também. Eu não fiz bullying com você hora nenhuma. Hoje você não fez... Eu acho que você fez um pouco de bullying comigo. Você tem uma tendência a fazer bullying comigo à toa.
Nunca é à toa. Você sempre dá motivo. Um beijo pra vocês.